O vento passa devagar, quase sem intenção, escorrendo pelo contorno da noite como se tivesse aprendido a caminhar em silêncio. Há um brilho tímido no céu, um lampejo de estrelas que parece hesitar antes de alcançar nossos olhos, como se também estivesse procurando um lugar para descansar. O ar frio toca a pele com gentileza, criando aquela sensação de que a escuridão respira por conta própria, com um ritmo antigo, profundo, tão vasto que ultrapassa qualquer ideia de espaço que conhecemos. É nesse cenário, onde cada som se dissolve antes de nascer, que um pensamento desperta. Talvez você tenha clicado neste vídeo porque algo dentro de você pressentiu que na imensidão do universo existe um lugar onde até a própria existência parece desaparecer. Um lugar que não brilha, que não pulsa, que quase não deixa marcas. Um grande vazio que o cosmos tenta esconder, como se fosse um segredo enterrado no silêncio. E antes que avancemos, deixo apenas um convite sereno, tão leve quanto essa noite que se espalha ao redor. Este espaço é feito para quem gosta de caminhar devagar por mistérios que ninguém precisa resolver, apenas sentir. Para quem prefere ouvir a voz do universo com calma, sem urgência, deixando cada ideia pousar suavemente. Se esse tipo de reflexão te acalma, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando conosco, sempre à meia luz, sempre no ritmo tranquilo de quem observa o infinito com respeito. À medida que os olhos se acostumam à penumbra, algo curioso acontece. Começamos a perceber não o que está presente, mas o que falta. É como se o escuro ganhasse volume, como se o silêncio revelasse um contorno. Há regiões no céu onde as estrelas parecem se afastar, deixando para trás espaços tão amplos que desafiam a própria ideia de distância. Lugares em que a luz viaja por centenas de milhões de anos e, mesmo assim, encontra quase nada. Não é apenas ausência. É uma ausência que cresce, que se espalha, que molda o universo de forma tão profunda quanto as galáxias mais brilhantes. E é estranho pensar que, enquanto estamos aqui, respirando lentamente sob esse manto estático, o cosmos esconde desertos colossais, tão grandes que nenhum mapa humano consegue representar com precisão. Talvez você já tenha sentido essa sensação sem nome, a impressão de que existe algo no universo que não quer ser visto, não por maldade, mas por sua própria natureza silenciosa, discreta, quase tímida. Regiões que não atraem o olhar porque não oferecem espetáculo. Lugares onde a matéria parece ter desistido de nascer, onde a luz não encontra motivos para ficar, como desertos cósmicos que se estendem muito além da nossa compreensão cotidiana, como se fossem intervalos entre pensamentos, pausas naturais na respiração do universo. E quando percebemos isso, algo dentro de nós também se expande, como se o próprio peito acolhesse essa imensidão silenciosa. Há um paradoxo curioso aqui, quase poético demais para passar despercebido. Grande parte do universo não é feita de estrelas, nem de galáxias, nem de poeira brilhante. Grande parte dele é feita de nada, do vazio. E ainda assim, é esse nada que sustenta a forma de tudo. Como se o universo tivesse sido esculpido não pela presença, mas pela ausência. Não pela luz, mas pelos espaços onde a luz não se atreve a permanecer. Essa ideia, quando dita assim, parece simples, mas quando a sentimos no fundo da consciência, ela abre uma porta diferente, mais profunda, mais inquietante. É como se estivéssemos prestes a caminhar por um corredor longo e escuro, sem saber onde ele termina, apenas porque algo em nós reconhece a beleza sutil do desconhecido. O silêncio ao nosso redor ajuda a entender melhor essa paisagem invisível. O vento que se move sem pressa lembra a forma como a matéria se dispersa pelo cosmos, obedecendo a leis que não criamos, mas que tentamos decifrar. A luz fraca das estrelas parece ecoar o esforço da radiação ao atravessar regiões imensas onde quase não há nada para tocá-la. Até nossos pensamentos, quando desaceleram, se tornam análogos a esse grande vazio. Espaços internos onde ideias nascem lentamente, onde a memória encontra tempo para descansar, onde o próprio ato de existir se suaviza.
Talvez seja por isso que pensar no vazio do universo provoca tanto fascínio, porque de alguma forma ele conversa com o silêncio que carregamos por dentro. E, no entanto, por mais que tentemos compreender esse mistério, ele permanece ligeiramente fora de alcance, como uma sombra que se afasta quando nos aproximamos. Há regiões no cosmos que parecem desafiar estatísticas, como se fossem cicatrizes gigantescas no tecido do espaço-tempo. Regiões que quase negam a própria possibilidade de existir. Regiões cujo tamanho é tão desproporcional que até mesmo os astrônomos, ao encontrá-las, hesitam por um instante. Não porque têm medo, mas porque percebem que ali existe algo que ultrapassa o simples ato de medir. Algo que não se explica apenas com fórmulas, mas com espanto. Enquanto a noite permanece imóvel ao nosso redor, sentimos que estamos à beira de um segredo que o universo não esconde por malícia, mas por grandeza. Como se dissesse, olhe mais fundo, mais devagar, com mais silêncio. E talvez seja isso que estamos prestes a fazer. Caminhar com passos lentos rumo a esse grande vazio que não é apenas um lugar, mas uma pergunta disfarçada de ausência. Porque no fim, há algo profundamente humano em querer entender o que o universo tentou esconder. E há algo profundamente cósmico em perceber que talvez não haja nada escondido, apenas espaços esperando para serem contemplados. O mistério começa a se insinuar quando percebemos que por trás das constelações que conhecemos desde a infância, existem regiões que se comportam como lacunas na própria tessitura do cosmos. Elas não surgem de imediato ao olhar, não piscam, não brilham, não chamam atenção. Estão ali como espaços que recusam protagonismo, como salas escuras de uma casa vazia, onde a luz não encontra paredes para iluminar. Quando os astrônomos começaram a mapear as posições das galáxias com mais precisão, ainda no final do século XX, perceberam algo estranho. Havia zonas onde a distribuição de matéria parecia falhar, como se o universo tivesse deixado um buraco acidental em sua arquitetura. Não era um simples vazio comum, daqueles que surgem naturalmente entre aglomerados de estrelas. Era algo mais profundo, mais extenso, mais simétrico em seu despojamento. Uma fenda invisível na realidade. E quanto mais os instrumentos avançavam, mais essa ausência adquiria forma. Não como um objeto, mas como um silêncio que se estende por centenas de milhões de anos-luz. A ciência costuma trabalhar com presenças, medições, partículas, radiações, trajetórias. Mas nesse caso a ausência se tornou o próprio sinal. Como medir aquilo que não está lá? Como quantificar um espaço que se recusa a conter? Os astrônomos perceberam que o comportamento das galáxias vizinhas denunciava o deserto ao redor. Em regiões tão vazias, a gravidade quase não as puxa. Elas se afastam com mais liberdade, como folhas em um vento suave, seguindo o fluxo da expansão cósmica com menos resistência. Observações do desvio para o vermelho revelaram velocidades ligeiramente diferentes, quase como se algumas galáxias estivessem escapando de algo que não existe, fugindo de um nada que não oferece ameaça, mas que também não lhes dá razão para ficar. É um paradoxo curioso. O vazio que empurra sem empurrar, o vazio que molda sem tocar. Quando imaginamos o universo, é comum pensar nele como um espaço repleto de pontos brilhantes. No entanto, a maior parte do cosmos não é luz, nem poeira, nem gás. É ausência. E essa ausência tem escala. Enquanto nossa mente tenta visualizar esses espaços, o cosmos se abre diante de nós como uma paisagem imensa, marcada por regiões densas e intervalos gigantescos, como se fosse uma escultura feita tanto pela madeira quanto pelos vazios que a atravessam. Os supervazios são justamente esses intervalos, esses grandes respiros que o universo dá, expansões silenciosas onde quase nada se agrupa. Em alguns casos, são tão extensos que o vazio entre duas galáxias pode ser maior do que todo o conjunto de aglomerados que abriga bilhões de estrelas. É como se a própria estrutura do cosmos tivesse escolhido abandonar certos territórios, deixando-os livres, intactos,
quase intocados desde os primeiros instantes após o Big Bang. A metáfora mais próxima que podemos invocar é a de um tecido antigo, estendido ao Sol. Algumas partes são mais densas, mais firmes, mais tecidas. Outras se desgastam, criando áreas mais suaves, quase transparentes. Mas no universo, essa transparência não é desgaste, é origem. Os supervazios surgem porque pequenas diferenças de densidade, logo após o nascimento do cosmos, cresceram com o tempo. Regiões que começaram com menos matéria simplesmente permaneceram assim, expandindo-se e se esvaziando cada vez mais. Não houve catástrofe, não houve evento destrutivo. Houve apenas a lógica natural da gravidade e da expansão desenhando contrastes. É curioso pensar que essas gigantescas fendas cósmicas nasceram de quase nada, cresceram com o passar dos bilhões de anos e agora se estendem como lembranças fósseis de um início turbulento e imperfeito. O mais impressionante é que algumas dessas regiões são tão vastas que desafiariam a imaginação de qualquer observador do passado. Uma delas, descoberta nos anos 1980, mede mais de 300 milhões de anos-luz de extensão. Um vazio tão imenso que, mesmo viajando à velocidade da luz, levaríamos 3 centenas de milhões de anos apenas para cruzá-lo. E ainda assim, ele permanece quase totalmente desprovido de estrelas. Quando pensamos nisso com calma, percebemos que a palavra vazio pode ser enganosa. Não é ausência total, é apenas ausência suficiente para que o contraste se torne assustador. Há sempre alguma coisa ali. Uma partícula solitária, um átomo vagando sem rumo, um fóton que atravessa o escuro sem testemunhas. Mesmo o nada absoluto parece fugir do universo real. O vazio cósmico, por mais extremo que seja, ainda carrega vestígios, rastros, respirações frágeis da matéria. Essas regiões têm consequências profundas sobre a estrutura geral do cosmos. Sua existência influencia como a luz viaja, como as galáxias se agrupam, como os filamentos se conectam, como a grande teia cósmica se estende. Quando olhamos para o céu e vemos padrões de aglomerados e superaglomerados, estamos olhando para as bordas desses vazios, para as margens onde a matéria se acumulou, como se estivesse contornando um espaço que não poderia preencher. Em algumas direções, o fundo cósmico de micro-ondas, a radiação remanescente do nascimento do universo, aparece ligeiramente mais frio, possivelmente afetado pela passagem por um desses desertos de matéria. É como se o passado longínquo do cosmos deixasse pequenas variações, pequenos sussurros na radiação, que só reconhecemos quando aceitamos que o vazio também é parte da história. Ao contemplar essas lacunas gigantescas, surgem perguntas que parecem ultrapassar a própria ciência. Por que o universo se organiza em contraste tão extremo? Por que existem zonas onde a existência parece ausente, como se a realidade ali tivesse escolhido ser mínima? O que significa viver em um cosmos onde o vazio domina, enquanto a matéria é apenas uma raridade? Talvez essas perguntas não busquem respostas imediatas, mas um espaço interno onde possamos sentir a grandeza do que não sabemos. Porque quando olhamos para esses supervazios, não estamos apenas estudando regiões remotas, estamos encarando a própria natureza do silêncio que permeia tudo. E enquanto a noite permanece estendida ao nosso redor, há uma sensação difícil de nomear, como se estivéssemos nos aproximando de uma fronteira invisível, um limiar entre o que conseguimos imaginar e o que o universo realmente é. Cada fragmento de ausência observado lá fora parece ecoar um tipo de ausência que carregamos aqui dentro, uma espécie de espaço interno que também busca ser compreendido. Talvez ao atravessar essas paisagens cósmicas desertas com os olhos da mente, possamos encontrar uma pergunta que nos guia adiante, suave e inevitável. O que mais o universo esconde nas regiões onde a luz hesita em entrar? Quando olhamos para o céu e percebemos que certas regiões parecem guardar um silêncio mais profundo que outras, nasce a necessidade de compreender não apenas essa ausência, mas o modo como ela se tornou perceptível. A ciência, por muito tempo, enxergou o universo como uma coleção de luzes.
um grande mosaico pontilhado por estrelas e galáxias. Mas foi somente quando começamos a medir com precisão a posição dessas galáxias, uma a uma, como quem desenha constelações invisíveis entre pontos dispersos, que um novo padrão surgiu diante dos olhos humanos. Era como observar um mapa antigo e notar que certas áreas não haviam sido preenchidas, como se o cartógrafo cósmico tivesse deixado intencionalmente espaços em branco. A partir das décadas de 1970 e 1980, com projetos de mapeamento tridimensional mais ambiciosos, ficou evidente que o universo não estava distribuído de forma aleatória. Pelo contrário, a matéria se organizava em filamentos extensos, e entre esses filamentos havia regiões tão vazias que pareciam portas para outra realidade. Essas portas eram reais e eram vastas. Chamamo-las de vazios, mas sua escala ultrapassa qualquer ideia intuitiva de nada. À medida que os cientistas mediam os redshifts das galáxias, observavam que algumas formavam verdadeiras paredes espaciais, gigantescas superfícies de matéria conectada que se estendiam por centenas de milhões de anos-luz. E ao lado dessas paredes surgiam abismos, regiões onde, em vez de milhares de galáxias, encontrava-se apenas uma dezena ou menos. Era como se o universo tivesse decidido concentrar sua criação em certos corredores e deixar outros em silêncio absoluto. Esse silêncio, porém, não era desatenção. Era parte fundamental da arquitetura cósmica. A primeira porta científica para os vazios se abriu quando percebemos que eles não eram exceções. Eram componentes centrais da estrutura do universo. Suas fronteiras marcavam o contorno de tudo o que existe, como os traços invisíveis que definem o formato de uma escultura antes mesmo de ela ser esculpida. Ao imaginar essa paisagem, é fácil conceber o universo como um imenso tecido tensionado, onde as regiões densas funcionam como nós que puxam a teia, enquanto os vazios são as áreas onde o tecido se estica sem resistência. Contudo, essa imagem ainda é simples demais. A verdadeira estrutura cósmica é mais parecida com um vasto rendilhado tridimensional, uma trama onde fios de galáxias se cruzam delicadamente, deixando espaços amplos entre si. Em certos pontos, esses espaços são tão grandes que poderiam engolir milhares de aglomerados inteiros sem alterar sua própria forma. E mesmo assim, continuam invisíveis à primeira vista, porque a ausência raramente chama a atenção. O olho humano busca brilho, cor, contraste. O vazio, por sua natureza silenciosa, precisa ser descoberto de forma indireta, quase intuitiva. A detecção desses vazios exigiu que aprendêssemos a ler o universo não apenas pelo que ele mostra, mas pelo que ele evita mostrar. Técnicas como o levantamento espectroscópico permitiram medir distâncias com precisão crescente, revelando a distribuição tridimensional das galáxias. Foi assim que percebemos que a luz vinda de certas direções parecia viajar por longos trechos, sem encontrar nenhum obstáculo significativo, como se deslizasse por uma estrada abandonada. A radiação viajava sempre à mesma velocidade, mas a ausência de matéria ao longo do caminho lhe dava um percurso mais puro, menos perturbado. Era como ouvir um eco num vale vazio. O som não encontra superfícies para refletir e, por isso, parece mais profundo, mais distante, quase irreal. Essas observações também foram reforçadas por simulações cosmológicas realizadas em supercomputadores. Ao tentar reproduzir o universo desde seus primeiros instantes, usando apenas as leis conhecidas da física, os pesquisadores perceberam que os vazios não eram uma anomalia. Eram uma consequência natural das flutuações iniciais na densidade da matéria logo após o Big Bang. Regiões que começavam com densidade um pouco menor iam ficando cada vez mais esparsas, enquanto regiões ligeiramente mais densas atraíam mais matéria e cresciam como sementes de imensos aglomerados. Com o tempo, essa diferença inicial se amplificou de forma espetacular. Os vazios se tornaram cavernas cósmicas gigantescas, e as áreas densas se transformaram nos filamentos que sustentam a teia cósmica. O universo parecia ter escolhido um caminho onde o contraste não só era possível,
mas inevitável. É impressionante imaginar que toda essa estrutura começou com pequenas diferenças de densidade, variações tão sutis que, mesmo sendo imperceptíveis na época, cresceram até se tornar a própria moldura da realidade. As regiões densas formaram muralhas de galáxias. As regiões raras se abriram como as vastas clareiras de um bosque antigo. E olhando para esse cenário, uma pergunta surge de forma quase inevitável. Por que essas diferenças existiam? O fundo cósmico de micro-ondas nos mostra que, 380 mil anos após o Big Bang, o universo era surpreendentemente uniforme, com flutuações minúsculas de temperatura e densidade. Ainda assim, foram essas pequenas variações que, ampliadas pela gravidade e pela expansão, se tornaram responsáveis pela estrutura gigantesca que vemos hoje. A primeira porta científica para o mistério dos vazios é justamente essa. Tudo o que é grande começou como algo pequeno demais para ser entendido. A percepção desses vazios também mudou nossa forma de pensar sobre o próprio ato de observar o universo. Quando estudamos galáxias, estrelas, pulsos de radiação, buscamos presença. Mas para compreender os vazios, precisamos aprender a interpretar o silêncio. É um exercício de atenção diferente, um olhar que ouve. A ausência nos obriga a imaginar a trajetória de cada fóton que atravessa o escuro, cada partícula solitária que vaga sem destino, cada onda gravitacional que passa por ali sem encontrar resistência. E essa capacidade de imaginar o percurso invisível faz com que o cosmos pareça ainda mais vasto, mais profundo, mais cheio de nuances que geralmente ignoramos. Enquanto essa compreensão amadurece, a noite ao nosso redor parece ganhar uma nova textura. O som distante do vento lembra o fluxo contínuo da expansão cósmica, um movimento que não sentimos, mas que organiza tudo o que existe. A escuridão acima de nós deixa de ser apenas um pano negro e se transforma numa grande superfície onde a matéria se distribui como pequenas ilhas isoladas em um oceano de silêncio. E percebendo essa paisagem, surge uma pergunta silenciosa. Se o universo revela tanto através do que falta, quanto ainda não percebemos ao olhar para as regiões onde nada parece acontecer. À medida que avançamos pela paisagem silenciosa dos grandes vazios, surge a necessidade de entender o que significa, em escala humana, caminhar de um mundo pequeno e familiar para um universo que se estende em camadas cada vez mais amplas. Há algo quase ritual nesse movimento. A percepção de que deixamos para trás a solidez do cotidiano e adentramos um espaço onde as distâncias não se medem em quilômetros, mas em anos-luz. Essa transição, do humano ao astronômico, não ocorre de uma só vez. Ela se desenrola de forma gradual, como a dilatação lenta do olhar quando saímos de um quarto iluminado e caminhamos para o escuro. No início, tudo parece estático e próximo, mas conforme nossos olhos se adaptam, a noite revela profundidades inesperadas. E assim como acontece com os nossos sentidos, o universo também vai se abrindo em escalas sucessivas, cada uma mais vasta que a anterior. Quando pensamos no vazio ao nosso redor, imaginamos espaços simples: o quarto silencioso, a rua deserta ao anoitecer, o campo vazio que se estende até o horizonte. Mas o horizonte é sempre uma ilusão de proximidade. Ele marca o limite da nossa visão, não o limite do mundo. Nas primeiras escalas cósmicas, ainda lidamos com dimensões relativamente compreensíveis. A distância entre a Terra e a Lua, por exemplo, é de cerca de 380 mil quilômetros, grande o suficiente para parecer inalcançável, mas pequena diante do tamanho do sistema solar. Se reduzíssemos a Terra ao tamanho de uma pequena esfera, a Lua estaria colocada muito mais longe do que imaginamos, suspensa num espaço onde o vazio domina. Mesmo nesse pequeno trecho cósmico, já há uma vastidão que não percebemos. O espaço entre nós e a Lua é quase completamente deserto, um mar escuro onde a luz viaja sem encontrar obstáculos. E, no entanto, esse deserto inicial ainda é diminuto comparado ao que vem adiante. Seguindo mais longe, chegamos ao espaço entre os planetas. A distância entre a Terra e Marte
que em certos momentos pode ultrapassar 200 milhões de quilômetros, é preenchida por um vazio tão profundo que mesmo as partículas de poeira se tornam raras. É como atravessar um oceano noturno onde não há ondas nem correnteza, apenas silêncio. A luz do sol se espalha, enfraquece, perde força, e conforme nos afastamos, percebemos a fragilidade de qualquer ponto luminoso envolto nessa imensidão. Ainda assim, essa escala tão grande para nossa imaginação é apenas a entrada de um universo muito maior. O espaço entre os planetas é quase insignificante frente ao espaço entre as estrelas. Quando deixamos o sistema solar e nos aproximamos da escala interestelar, ocorre uma transformação. A distância até a estrela mais próxima, Próxima Centauri, é de mais de 4 anos-luz, algo tão extenso que mesmo viajando à velocidade da luz, demoraríamos anos para alcançá-la. Naves humanas que se movem milhares de vezes mais devagar levariam dezenas de milhares de anos para percorrer essa distância. O vazio entre as estrelas é como uma planície interminável, onde a luz se torna a única viajante capaz de cruzar o deserto num tempo que podemos conceber. É um espaço onde a própria ideia de proximidade perde o sentido. As estrelas parecem vizinhas apenas porque as vemos agrupadas no céu. Na realidade, estão separadas por distâncias tão amplas que poderiam conter bilhões de planetas invisíveis entre uma e outra. E ainda assim, mesmo esse vazio estelar é modesto diante da escala das galáxias. A Via Láctea, com seus 100 mil anos-luz de diâmetro, é um arquipélago luminoso de centenas de bilhões de estrelas, todas imersas num oceano de escuridão. Quando imaginamos esse panorama, percebemos que a maior parte da galáxia não é luz, é o intervalo entre os pontos. Os vazios interestelares são como respiros entre notas musicais, espaços que permitem à melodia existir. Mas, fora da galáxia, o silêncio se aprofunda ainda mais. No espaço intergaláctico, as distâncias se estendem por milhões de anos-luz, criando uma sensação que nenhuma metáfora cotidiana é capaz de traduzir completamente. É aqui que o universo começa a revelar sua verdadeira escala e, ao mesmo tempo, sua verdadeira solidão. Essas distâncias enormes não são apenas números, elas moldam a forma como o cosmos se organiza. A luz que chega até nós carrega memórias de jornadas longuíssimas, passando por regiões onde a matéria é tão escassa que os fótons viajam livres, sem colisões, sem desvios, sem testemunhas. Em certos trechos, a densidade é tão baixa quanto um único átomo por metro cúbico, uma rarefação tão absoluta que se aproxima, mais do que qualquer coisa, da ideia humana de vazio. No entanto, mesmo em escalas tão extremas, esse vazio não é desordem. É parte de uma estrutura que conecta tudo em um equilíbrio delicado. Os vazios delimitam a matéria, assim como o silêncio delimita a música. O universo se expande sobre esses intervalos, se organiza ao redor deles, se esculpe a partir dessas distâncias que parecem absurdas ao primeiro olhar. Enquanto percorremos essas escalas mentais, algo se transforma dentro de nós. A consciência se amplia, como se necessitasse de mais espaço para acompanhar a vastidão que observa. O mundo que conhecemos se torna pequeno, mas não irrelevante. Ele se torna o ponto de partida para compreender a grandiosidade que nos envolve. E, ao mesmo tempo, nasce uma pergunta que se move lentamente, como se abrisse caminho pelo escuro com a ponta dos dedos. Até onde o vazio pode se estender antes de deixar de ser apenas ausência e se tornar outra forma de existência? Quando alcançamos as escalas onde galáxias deixam de ser entidades isoladas e começam a se comportar como fios de uma imensa tapeçaria, percebemos que o universo possui uma arquitetura maior do que qualquer imaginação individual. A matéria não se distribui de maneira uniforme. Ela se organiza em estruturas que lembram rios e arquipélagos luminosos, conectados por caminhos invisíveis. Esses caminhos formam a teia cósmica, um padrão vasto, tridimensional, onde filamentos de galáxias serpenteiam pelo espaço como artérias que transportam não sangue, mas gravidade. Essa teia não é estática,
é resultado de 13 bilhões de anos de um delicado jogo entre força e expansão, entre o impulso de agregar e o impulso de dispersar. E ao redescobrir essa rede que sustenta o universo, percebemos também que a maior parte de sua extensão não é ocupada por luz, mas por lacunas profundas, como se as galáxias tivessem decidido se alinhar apenas nas bordas de enormes cavidades escuras. Essas cavidades, os vazios, não são meros acidentes. Ao mapear a distribuição tridimensional das galáxias, instrumentos como o Sloan Digital Sky Survey revelaram desenhos que lembram colônias vivas vistas ao microscópio, onde espaços escuros se abrem entre filamentos brilhantes. Quando se olha para esses mapas, percebe-se que as galáxias não preenchem o cosmos como poeira espalhada ao vento. Elas se acumulam nas regiões mais densas, atraídas umas pelas outras, formando nós, onde a gravidade atua com mais intensidade. Entre esses nós, há grandes corredores quase desertos, onde poucos objetos se aventuram. Os supervazios emergem daí, regiões tão vastas que poderiam conter dezenas de milhares de galáxias e, ainda assim, permanecer praticamente vazias. Para compreender sua dimensão, é útil imaginar a própria Via Láctea como um grão de poeira brilhando num salão gigantesco. Agora imagine esse salão multiplicado por 100, por 1000, por milhões. É nessa escala que os supervazios respiram. E dentro dessa estrutura, algo essencial acontece. Os filamentos não existem sem os vazios. A matéria se acumula nas bordas justamente porque, nos primeiros instantes do universo, regiões ligeiramente mais densas atraíram mais matéria, enquanto regiões ligeiramente menos densas perderam o pouco que tinham. Com o tempo, esses contrastes iniciais se amplificaram até se tornarem o padrão que observamos hoje. O universo, assim, se desenha não como um mar uniforme, mas como uma espuma onde as bolhas representam vazios e as finas camadas entre elas representam filamentos. É curioso perceber que, se pudéssemos observar o cosmos de fora, ele se pareceria com uma estrutura orgânica, como o interior de um pulmão, ou o emaranhado de raízes de uma floresta subterrânea. Tudo conectado, tudo respirando, tudo sustentado pela presença e pela ausência em proporções surpreendentes. A teia cósmica só se tornou visível quando a tecnologia permitiu observar bilhões de anos-luz com precisão suficiente. Antes disso, imaginávamos o universo como um espaço pontilhado, mas não estruturado. Porém, quando a profundidade dos telescópios aumentou, a visão mudou. A organização não era um mero acaso. Havia um padrão, uma espécie de ordem silenciosa guiada pela gravidade e pela expansão. Os filamentos, na verdade, servem como estradas cósmicas onde galáxias viajam lentamente, influenciadas por grandes centros de massa. Já os vazios, ao contrário, funcionam como áreas onde a gravidade é mais fraca, permitindo que matéria e radiação se espalhem com maior liberdade. Esse contraste cria um fluxo contínuo, um ritmo natural que molda a evolução das galáxias. Mesmo a matéria escura, invisível, mas dominante, participa dessa dança. Sem ela, o universo não teria se organizado tão rapidamente em filamentos e vazios. A matéria escura é como a estrutura invisível de um prédio, responsável por fornecer suporte e direção à formação das galáxias. Onde ela é mais abundante, galáxias se formam e se aproximam, criando as paredes luminosas da teia. Onde é menos presente, surgem regiões amplas e silenciosas. Isso significa que os supervazios são também regiões onde a matéria escura é mais rarefeita, um fato que influencia diretamente a velocidade com que o universo se expande nessas áreas. Pesquisas recentes sugerem que os supervazios podem até mesmo contribuir para pequenas variações na radiação cósmica de fundo, criando zonas ligeiramente mais frias, sinais sutis de que esses desertos são mais ativos do que imaginávamos. Ao tentar imaginar esses vazios, a mente busca referências simples: desertos, cavernas, abismos, mas nada disso se aproxima da verdadeira escala. Um supervazio pode ter centenas de milhões de anos-luz de extensão. Se representássemos o universo como um globo terrestre,
A Via Láctea seria menor que um grão de poeira, e o supervazio, nesse mesmo globo imaginário, teria o tamanho de um continente inteiro. E mesmo assim, seria apenas uma entre centenas, espalhadas por toda parte. É surpreendente pensar que vivemos em um universo onde a regra é o vazio e a exceção é a matéria. E ainda mais surpreendente que é justamente essa ausência que permite à luz viajar por tantos destinos, trazendo consigo histórias que atravessam eras. Enquanto contemplamos essa estrutura intricada, a noite ao nosso redor parece espelhar o que ocorre em escalas muito maiores. O silêncio entre as estrelas se torna símbolo do silêncio entre os filamentos. A escuridão do céu reflete a escuridão dos vazios. E, no entanto, existe beleza em ambos. Há algo profundamente sereno no fato de que o universo se sustenta em equilíbrio entre presença e ausência, luz e sombra, densidade e rarefação. O vazio não é um inimigo, é o espaço que permite ao cosmos respirar. E dentro desse respiro, a teia cósmica se estende como um desenho vivo, sempre em transformação, sempre guiando a matéria para novos caminhos. À medida que seguimos por essas escalas, a sensação é de estar caminhando por uma fronteira ampla, onde cada passo revela mais profundidade e mais silêncio. E diante desse cenário tão vasto, uma pergunta se forma, suave como o vento que passa entre árvores antigas. O que essas regiões quase desertas ainda escondem sobre a própria origem da realidade? À medida que deixamos para trás a visão ampla da teia cósmica e nos aproximamos do coração silencioso dos supervazios, surge a necessidade de compreender como essas regiões nasceram. Elas não apareceram de repente, nem são falhas estranhas no tecido do cosmos. Sua existência é resultado de processos lentos, quase coreografados, que começaram quando o universo ainda era jovem, com menos de um segundo de idade. Naquele instante primordial, tudo o que hoje entendemos como matéria estava comprimido em um estado quase uniforme, mas não totalmente perfeito. Havia pequenas ondulações, variações minúsculas de densidade, tão sutis que pareciam insignificantes. Essas ondulações, porém, seriam as sementes de tudo. Onde a densidade era um pouco maior, a gravidade puxou mais matéria. Onde era um pouco menor, a matéria se afastou, deixando regiões que, com o tempo, cresceriam em raração. O universo começou com essas diferenças microscópicas e elas se tornaram, com o passar dos bilhões de anos, os contornos gigantescos que hoje moldam galáxias, filamentos e vazios. Quando o cosmos tinha apenas 380 mil anos, as primeiras assinaturas desses contrastes foram registradas na radiação cósmica de fundo, uma fotografia do universo ainda em formação. Essa radiação carrega manchas ligeiramente mais quentes e mais frias, correspondentes às diferenças de densidade inicial. Por muito tempo, elas pareceram apenas irregularidades sem significado. Mas quando os cosmólogos começaram a simular o crescimento dessas regiões, usando supercomputadores, descobriram algo fascinante. As áreas mais densas se tornariam aglomerados, enquanto as áreas menos densas se expandiriam cada vez mais rápido, tornando-se verdadeiros bolsões de vazio. A física do início do universo já possuía em sua essência o desenho de toda a estrutura futura. O que observamos hoje, superaglomerados luminosos cercados por desertos colossais, é uma expansão dessa lógica primordial. Para entender como esses vazios se desenvolvem, imagine um vasto tecido que se estica em todas as direções, como um lençol suspenso no ar. Em alguns pontos, há pequenos pesos que puxam o tecido para baixo. Esses pontos representam regiões densas. Entre eles, o tecido se eleva, formando áreas menos tensionadas, os vazios. À medida que o tecido se expande, as regiões puxadas pelos pesos se tornam mais pronunciadas, enquanto as áreas livres de peso se esticam ainda mais, criando grandes clareiras. No universo, o equivalente aos pesos é a matéria, não apenas a matéria comum, mas principalmente a matéria escura que não vemos, mas cuja gravidade guia todo o processo. Ela cria trilhas invisíveis,
por onde as galáxias se movem e forma os andaimes que sustentam os filamentos. Onde a matéria escura é escassa, nada é puxado, e é justamente esse nada puxado que se transforma nos supervazios. Simulações cosmológicas reforçam essa visão. Em experimentos digitais que recriam bilhões de anos do universo, observa-se a formação gradual dos vazios. Eles começam pequenos, como bolhas discretas, mas conforme o universo se expande, essas bolhas crescem, colidem e se fundem, formando estruturas ainda maiores. Ao final, surgem vazios tão extensos que se tornam comparáveis ao tamanho de superaglomerados inteiros. Uma dessas regiões simuladas chega a ultrapassar 300 milhões de anos-luz de diâmetro, escalas tão vastas que ultrapassam qualquer intuição humana. O mais intrigante é que tais simulações produzem estruturas semelhantes às observadas no universo real, sugerindo que o nascimento e crescimento dos supervazios não é um acidente raro, mas uma consequência inevitável das leis que governam o cosmos. Esses vazios não apenas crescem, eles influenciam o próprio tecido que os circunda. Em suas bordas, a gravidade é mais intensa, pois é lá que a matéria se concentra. Isso significa que as galáxias, nos limites dos vazios, se movem de maneira peculiar. Algumas aceleram, outras desviam suas trajetórias de forma minúscula, mas mensurável. Esse comportamento oferece pistas sobre a estrutura profunda do universo. Estudos mostram que galáxias nas fronteiras dos vazios tendem a migrar para regiões mais densas, como se estivessem seguindo uma corrente invisível. É um movimento lento, que leva bilhões de anos, mas que revela como os vazios funcionam como espécies de câmaras de expansão, áreas onde a gravidade é menos intensa e onde o próprio espaço pode se alongar com maior liberdade. Observações feitas pelo telescópio Hubble e por levantamentos de grande escala apontam que os vazios têm densidade tão baixa que sua expansão local pode ser ligeiramente mais rápida que a do restante do universo. Isso não significa que estejam se expandindo de forma independente, mas que a ausência de matéria reduz a resistência à expansão cósmica. Em outras palavras, o vazio não apenas acompanha o crescimento do universo, ele o intensifica discretamente. Alguns modelos sugerem que, em regiões vastas o bastante, essa expansão diferenciada pode até afetar a temperatura do fundo cósmico de micro-ondas, criando regiões mais frias que chamam a atenção dos cosmólogos. É como se o vazio deixasse uma marca, um eco térmico, no mapa da radiação primordial. A formação dos supervazios também carrega um significado metafórico. Assim como as ondas iniciais de densidade produziram áreas que se tornariam superaglomerados, elas também produziram regiões que permaneceriam rarefeitas. É a dualidade estrutural do universo, onde há acúmulo, há ausência, onde há luz, há sombra, onde há densidade, há vastidões silenciosas que se estendem como respirações longas entre batimentos luminosos. O cosmos se organizou dessa forma não por capricho, mas porque as mesmas leis que moldam estrelas e galáxias também moldam o espaço entre elas. O vazio, longe de ser uma anomalia, é parte essencial da simetria do universo. Sem ele, os filamentos não existiriam. Sem os filamentos, as galáxias não encontrariam caminhos para se agrupar. Sem o contraste entre presença e ausência, o cosmos não teria forma. Ao contemplar esse processo, algo na percepção humana se transforma. A escala deixa de ser apenas uma questão de números e se torna uma sensação, uma amplidão interna que se abre conforme entendemos que essas estruturas gigantescas nasceram de perturbações quase imperceptíveis. É como observar o crescimento lento de uma árvore milenar, cujas raízes começaram como um fio frágil enterrado na escuridão. Os supervazios carregam essa mesma delicadeza em sua origem. Nasceram pequenos, cresceram ao longo de eras, moldaram o universo sem que percebêssemos. E ao perceber que esses lugares imensos foram esculpidos pelo tempo e pela gravidade, surge uma pergunta que se estende em silêncio, como uma linha tênue entre o que sabemos e o que ainda buscamos. O que outras estruturas do cosmos revelariam
Se aprendêssemos a observar não apenas o que existe, mas aquilo que a existência deixou de preencher, quando caminhamos mais fundo pela história dos supervazios, há um momento em que a escala deixa de ser apenas grande e se torna quase inconcebível. Os vazios comuns distribuídos como bolhas entre os filamentos da teia cósmica já são imensos, mas alguns raríssimos ultrapassam qualquer medida intuitiva e parecem desafiar o próprio equilíbrio do universo. Entre eles, um dos mais intrigantes já identificados é o supervazio de Bootes, uma região tão vasta e tão desprovida de galáxias que, quando foi descoberta em 1981, causou estranhamento até entre os astrônomos acostumados às extravagâncias do cosmos. Ele se estende por cerca de 330 milhões de anos-luz, ocupando uma porção do céu onde, se o universo fosse uma tapeçaria luminosa, existiria uma gigantesca falha no bordado. Não é apenas um vazio, é um abismo, um espaço onde a matéria parece ter desistido de existir antes mesmo de começar. Embora contenha algumas poucas galáxias dispersas, sua densidade é tão baixa que se aproxima mais de um lacuna do que de um ambiente real. A descoberta desse supervazio aconteceu quando astrônomos começaram a mapear com maior precisão as distâncias das galáxias na direção da constelação de Bootes. Ao reconstruir a distribuição tridimensional da região, notaram uma esfera de ausência inesperadamente grande, tão grande que, à primeira vista, parecia mais um erro de medição do que uma estrutura real. Uma galáxia solitária foi identificada dentro dele, como uma pequena ilha solta em um oceano escuro. Essa solidão surpreendeu. Em regiões normais do universo, galáxias tendem a se agrupar, formando pares, grupos, aglomerados. Mas dentro de Bootes, a quantidade encontrada era minúscula demais para ser ignorada. Era como atravessar um deserto interminável e encontrar apenas uma árvore solitária, não o suficiente para mudar a paisagem, apenas o bastante para reforçar o silêncio ao redor. Com o passar dos anos, outros vazios gigantes foram identificados, mas há algo único em Bootes. Sua forma esférica e sua amplitude extraordinária fazem dele uma espécie de anomalia geométrica no universo observável. Ele parece mais uma bolha perfeita, como se fosse o resultado de uma expansão exagerada em uma região que, desde o início, carregava densidade menor do que o restante do cosmos. Algumas simulações indicam que vazios dessa escala podem surgir naturalmente, embora sejam raros. Eles seriam o resultado extremo do processo que moldou todos os outros. Flutuações iniciais que, ampliadas pela expansão cósmica, criaram regiões onde a gravidade quase não tinha trabalho a fazer. No entanto, há quem se pergunte se esses vazios extremos poderiam ter origem em eventos ainda mais complexos, colisões primordiais, interações com campos desconhecidos, influências que ainda não compreendemos completamente. Outro caso enigmático é o chamado Cold Spot, uma região do fundo cósmico de micro-ondas que aparece como mais fria do que o esperado. Essa mancha fria, observada no mapa térmico do universo primordial, é tão extensa que se torna difícil explicar sua existência apenas por flutuações aleatórias da radiação. Uma das hipóteses é que ela seria causada por um supervazio gigantesco posicionado entre nós e a radiação ancestral. Ao atravessar esse deserto cósmico, a luz perderia uma parte de sua energia devido ao chamado efeito Sachs-Wolfe integrado, criando assim uma assinatura mais fria no mapa final. Estudos indicam que existe, de fato, um supervazio na direção do Cold Spot, com cerca de 1 bilhão de anos-luz de extensão, uma escala ainda mais absurda do que Bootes. Se confirmado em detalhes, seria o maior vazio conhecido, um colosso tão profundo que influenciaria a própria temperatura da radiação primordial. É como se o universo tivesse suspirado naquela direção com força suficiente para deixar uma marca que atravessou 13,8 bilhões de anos de história. Esses vazios gigantes colocam em perspectiva a delicadeza do equilíbrio cósmico. Cada um deles é uma lembrança de que a matéria não se distribui de forma casual.
Ela segue regras, tendências, caminhos invisíveis que se tornaram cada vez mais evidentes conforme observamos o universo em escalas maiores. Mas, ao mesmo tempo, essas regiões nos lembram da fragilidade da existência. Um supervazio não é apenas um espaço sem galáxias, é um testemunho silencioso de que a realidade nem sempre se compõe de presença. Há áreas imensas onde o tempo passou sem formar estrelas, sem acender luzes, sem reunir poeira. Regiões onde o universo parece ter respirado fundo e se expandido antes que qualquer coisa pudesse nascer. Essa ideia, quando contemplada lentamente, reforça um aspecto curioso. Os vazios são tão importantes quanto as regiões densas. Eles influenciam o movimento das galáxias ao redor, moldam a geometria da teia cósmica e afetam até mesmo a trajetória da luz. De certa forma, são estruturas negativas, mas que exercem efeitos positivos na evolução do universo. Funcionam como espaços de contraste, ampliando a beleza dos filamentos e das galáxias, como sombras que realçam a luz. O próprio conceito de anomalia ganha outro significado quando pensamos nos supervazios. O universo, ao longo de sua história, produziu tanto ordem quanto extremos. As galáxias mais massivas, os buracos negros colossais, os aglomerados gigantescos, tudo isso surge ao lado de regiões onde quase nada floresceu. É como se o cosmos fosse um artista que trabalha não apenas com pinceladas, mas com espaços brancos que dão forma à composição. Os supervazios, nesse sentido, são parte da estética natural do universo. Lacunas gigantescas que não desorganizam, mas estabilizam o todo. Quando observamos essas regiões com instrumentos modernos, como o telescópio Pan-STARRS ou o Dark Energy Survey, percebemos que elas não são completamente vazias. Há galáxias isoladas, nuvens fracas de gás, partículas dispersas, fragmentos de matéria escura que mal exercem influência. Essas presenças solitárias reforçam a solidão do supervazio, mas também lembram que o universo raramente produz o vazio absoluto. Sempre há algo, mesmo que seja apenas um átomo perdido em bilhões de quilômetros. O vazio, no cosmos, é mais um conceito relativo do que uma ausência total. E, no entanto, sua relativa rarefação é suficiente para transformá-lo em uma das estruturas mais impressionantes da natureza. Ao contemplar essas regiões, o pensamento se expande para muito além da astronomia. Existe um tipo de silêncio que não é ausência de som, mas presença de calma. Existe um tipo de escuridão que não ameaça, mas acolhe. Os supervazios são esse tipo de espaço. Atmosferas cósmicas onde a própria existência parece repousar. E quando percebemos sua escala e sua origem, surge uma pergunta que se insinua, como quem toca a superfície de um lago vasto e profundo. Até que ponto esses abismos moldam não apenas a arquitetura do universo, mas a nossa própria compreensão do que significa existir em meio a tanta ausência? À medida que avançamos pela vastidão dos supervazios, começamos a perceber que o enigma não está apenas na ausência de matéria, mas nos sinais sutis que essa ausência deixa no próprio tecido do espaço-tempo. A ideia de que o vazio possa influenciar a luz, a temperatura do cosmos e até o modo como interpretamos a expansão do universo não é imediata. Exige um olhar que percebe nuances, como quem observa um lago calmo e nota pequenas ondulações invisíveis à distância. Os supervazios, por mais silenciosos que sejam, não passam despercebidos para instrumentos sensíveis. Há indícios espalhados nas ondas de rádio, na radiação cósmica de fundo, no movimento das galáxias e até na forma como o tempo parece viajar por essas regiões. É como se cada vazio fosse uma espécie de lente silenciosa, quase imperceptível, curvando levemente a história do universo sem que percebamos. Um dos fenômenos mais intrigantes que revelam a presença dos supervazios é o efeito Sachs-Wolfe integrado. Quando a radiação cósmica de fundo, o eco tênue do universo primordial, atravessa uma grande estrutura, sua energia pode mudar de maneira sutil. Ao passar por uma região densa, a luz ganha energia. Ao atravessar uma região de baixa densidade,
perde parte dela. Esse efeito é minúsculo, mas detectável. Em regiões onde existe um supervazio gigantesco, o esfriamento causado pela ausência de matéria pode criar uma assinatura clara no mapa térmico do cosmos. Algumas áreas do céu aparecem mais frias do que o esperado, e isso sugere que a radiação primordial viajou por um deserto cósmico tão vasto que deixou marcas em sua temperatura final. Instrumentos como WMAP e Planck revelaram essas flutuações térmicas, e parte delas aponta para a influência direta de grandes vazios. É a ausência moldando o brilho mais antigo do universo. Outra evidência aparece no modo como as galáxias se movem ao redor dessas regiões. Em áreas muito densas, a gravidade atrai objetos como rios correndo para o ponto mais baixo de uma bacia. Nos supervazios, ocorre o oposto. A gravidade ao redor é mais forte do que no centro, e isso faz com que as galáxias nas bordas se afastem ligeiramente, como se seguissem o fluxo de um rio invertido. Essa migração lenta, quase imperceptível numa escala humana, cria padrões no redshift que só se tornam claros quando analisados em grandes levantamentos astronômicos. É possível identificar zonas onde galáxias se movem com uma leve aceleração adicional, não porque estão sendo empurradas, mas porque não há matéria suficiente para segurá-las. É uma dança de ausência, um movimento guiado pelo que não se encontra no caminho. O estudo dos supervazios também revelou um fenômeno conhecido como lensing fraco, a distorção sutil da luz causada pelo espaço-tempo ao redor de grandes estruturas. Normalmente, esse efeito é observado perto de aglomerados massivos, onde a gravidade intensa curva a luz de forma perceptível, mas em torno dos vazios ocorre uma versão oposta. Em vez de intensificar, o vazio suaviza. A luz se espalha levemente, como se passasse por uma lente invertida. Detectar essa distorção requer sensibilidade extrema, porque a ausência distorce menos do que a presença. Ainda assim, levantamentos como o Dark Energy Survey registraram sinais consistentes dessa suavização. É como se o caminho da luz se tornasse um pouco menos tenso, um pouco mais amplo, quando atravessa esses grandes desertos cosmológicos. A radiação de fundo também carrega indícios adicionais. Pequenas assimetrias no padrão de micro-ondas sugerem que o universo não é completamente homogêneo. Há regiões onde as flutuações térmicas parecem maior necessidade de explicações alternativas. O famoso cold spot, por exemplo, não é apenas mais frio, ele é mais extenso. Sua existência levou alguns cosmólogos a considerar hipóteses inusitadas, como a interferência de supervazios gigantescos ou até colisões entre universos durante a inflação primordial. Cada uma dessas possibilidades carrega uma beleza própria, como se o céu noturno guardasse riscos e marcas deixadas por forças que atuaram antes mesmo que galáxias existissem. Além da radiação e do movimento das galáxias, há também uma relação intrigante entre os vazios e a expansão cósmica em larga escala. Modelos teóricos mostram que regiões de baixa densidade podem expandir-se mais rapidamente que o restante do universo. Não porque desafiam as leis da física, mas porque nelas a gravidade não exerce força suficiente para desacelerar o crescimento do espaço. Essa expansão local levemente acelerada pode influenciar medições cosmológicas importantes, como a taxa de expansão do universo, a constante de Hubble. Alguns pesquisadores investigam se a discrepância entre os valores medidos para essa constante poderia estar associada a grandes vazios ao redor da Via Láctea. Se vivemos numa região menos densa do cosmos, nossas medições podem carregar um viés sutil. Assim, o vazio ao nosso redor poderia estar moldando a forma como interpretamos a própria idade e evolução do universo. O comportamento das supernovas também oferece pistas. Essas explosões estelares servem como velas padrão para medir distâncias cósmicas. No entanto, em regiões mais vazias, a luz das supernovas pode sofrer variações discretas na trajetória, influenciando sua luminosidade aparente. Estudos tentam corrigir essas distorções, levando em conta a influência dos vazios ao longo do caminho.
A presença de estruturas tão amplas, mesmo quando invisíveis, altera a forma como percebemos o cosmos à distância. É como ver uma montanha através do calor de um deserto. A imagem trêmula, desfoca, se adapta ao ambiente. Essas evidências reunidas ao longo de décadas revelam que os supervazios não são apenas cenários passivos. Eles participam da narrativa do universo, mesmo que sua participação seja feita de silêncio. Influenciam a luz, afetam a temperatura, guiam o movimento das galáxias, distorcem trajetórias, equilibram forças. Na escala maior, são como grandes pausas numa música cósmica. Interrupções que permitem à melodia respirar, expandir, se reorganizar. E da mesma forma que uma pausa bem colocada muda a percepção de uma canção inteira, esses vazios transformam discretamente o universo, revelando que o nada, em sua própria maneira, é uma forma de presença. Enquanto seguimos observando esses sinais, uma sensação se estende como o brilho leve de uma estrela distante. Se o vazio consegue influenciar tantos aspectos da realidade, que outras histórias ainda repousam escondidas nas regiões onde o silêncio parece absoluto? Há instantes em que o universo parece se revelar não pela luz que irradia, mas pela lógica silenciosa com que organiza o próprio espaço. E quando chegamos ao ponto em que todas as evidências convergem, surge uma percepção quase inevitável. Os supervazios não são apenas regiões desertas, mas peças fundamentais que sustentam a estrutura do cosmos. O momento de revelação acontece quando entendemos que o universo não é moldado principalmente pelo que existe, mas pelo que falta. A matéria, tão preciosa aos nossos olhos, é apenas um detalhe diante da vastidão que a circunda. É o vazio que define as bordas, que esculpe caminhos, que orienta movimentos. E nesse instante de compreensão, o cosmos deixa de ser uma coleção de galáxias dispersas e se torna um organismo profundo, feito de contrastes que respiram entre si. Ao olhar para a grande teia cósmica, percebemos que os filamentos brilhantes só existem porque enormes volumes ao redor permaneceram rarefeitos. As galáxias se acumulam nas dobras do espaço porque há regiões imensas onde a gravidade não foi suficiente para reuni-las. Essa desigualdade primordial, esse ritmo entre densidade e ausência, é responsável por tudo o que vemos. Cada parede de galáxias só se tornou uma parede porque havia um abismo ao lado. Cada superaglomerado só se formou porque um vazio ofereceu espaço para sua expansão. É como se o universo tivesse aprendido a construir estruturas usando o silêncio como matéria-prima. A presença nasce da ausência. A forma nasce do intervalo. O cosmos repousa sobre contrastes. Essa compreensão se aprofunda quando lembramos que, em média, mais de 80% do volume do universo é composto por vazios de vários tamanhos. Não é exagero dizer que o cosmos é essencialmente vazio. A matéria ocupa pequenas ilhas espalhadas em um oceano de espaço quase desprovido de tudo. Mesmo nos locais mais densos, aglomerados de galáxias, regiões onde estrelas nascem aos milhões, as distâncias ainda são descomunais. A maior parte da existência é separação. A maior parte da história é silêncio. O universo se organiza como um mosaico, em que poucas peças são visíveis e a maior parte é fundo. E ao perceber essa distribuição, surge um entendimento quase poético. O que sustenta o brilho das estrelas não é a luz, mas o escuro que as envolve. Em certa medida, os supervazios funcionam como os alicerces invisíveis dessa arquitetura. Eles não apenas ocupam espaço, eles criam o espaço. Regiões muito raras em matéria expandem-se com ligeira vantagem sobre regiões densas, e essa diferença mínima, repetida ao longo de bilhões de anos, gera efeitos profundos. A expansão acelerada do universo, por exemplo, aparece muito mais evidente quando analisamos como as estruturas se afastam através de grandes vazios. Em muitos modelos cosmológicos, esses desertos amplificam a maneira como percebemos a expansão, como se fossem câmaras que esticam o espaço com mais liberdade. O vazio não empurra nem puxa, ele apenas abre caminho. A matéria se organiza nas margens desse caminho,
como poeira acumulada pelas bordas de uma estrada antiga. A radiação primordial também revela essa lógica. Cada mancha no mapa de micro-ondas, cada leve variação de temperatura, carrega vestígios da presença ou da ausência de matéria ao longo de seus 13 bilhões de anos de travessia. Quando observamos uma região mais fria, não vemos apenas uma temperatura menor, vemos um percurso mais solitário. A luz atravessou um vazio tão profundo que perdeu uma fração de sua energia. O universo escreve histórias inteiras, usando apenas diferenças mínimas no silêncio. Histórias que aprendemos a ler apenas recentemente. É nesse ponto que a ciência encontra a poesia de forma inevitável, porque há algo extraordinário em perceber que, no fim das contas, somos moldados por aquilo que não vemos. A Via Láctea, por exemplo, ocupa uma região do cosmos relativamente tranquila, cercada por vazios moderados. Essa vizinhança cósmica influencia o modo como medimos distâncias, como interpretamos o brilho das supernovas, como avaliamos a constante de Hubble. Nossas conclusões sobre o universo dependem, em parte, de quão vazio é o espaço ao nosso redor. A ausência não é apenas um cenário, é um fator ativo que participa de cada cálculo, de cada observação, de cada interpretação da realidade. De certa forma, os supervazios se tornam espelhos, não como superfícies refletoras, mas como espaços que revelam aquilo que normalmente não percebemos. Eles mostram que a matéria não domina o universo, ela apenas pontua um pano de fundo muito maior. Mostram que a evolução cósmica não é guiada apenas pela presença de forças intensas, mas também pela suavidade das regiões onde quase nada acontece. Mostram que a ordem emergiu da desigualdade inicial, que a estrutura nasceu da imperfeição. O universo é um retrato moldado tanto pela luz quanto pela sombra, e é na sombra que ele revela seu desenho completo. Ao contemplar essa revelação, o pensamento se expande em direções que não cabem apenas na ciência. Como seria a realidade se os vazios não existissem? Como se organizaria um cosmos completamente preenchido, sem espaço para a expansão, sem intervalos para a matéria repousar? Talvez não existiriam galáxias, não existiria estrutura, não existiria contraste. A ausência é o que permite a presença tomar forma. Um universo sem vazios seria um universo sem ritmo. Seria silêncio absoluto, mas não o silêncio vivo que observamos. Seria um silêncio imóvel, fechado, sem espaço para histórias. O cosmos precisa do vazio para existir. E ao perceber isso, uma pergunta surge com a mesma delicadeza de uma estrela que se acende lentamente no horizonte escuro. Que outras formas de ordem o universo esconde nas regiões onde quase nada permanece? Algumas compreensões nascem devagar, como luz que atravessa grandes distâncias antes de tocar a retina. E quando chegam, não explodem, se abrem. O entendimento de que o vazio molda o universo já é profundo por si só, mas existe um ponto, quase um limiar, em que essa ideia se transforma em revelação. Percebemos que não se trata apenas de regiões escuras que delimitam filamentos luminosos. O vazio, em sua escala extrema, começa a atuar como um princípio organizador, uma espécie de arquitetura silenciosa que dá forma ao que, de outra forma, seria apenas ruído. O universo não é um caos refinado pelas leis físicas, é uma harmonia sustentada por aquilo que não preenche. E quando essa consciência se instala, o cosmos parece inverter sua lógica. O que antes era ausência se torna estrutura. O que antes era margem se torna o centro oculto da história. Essa revelação se manifesta de forma mais clara quando observamos a grande teia cósmica não como uma coleção de filamentos, mas como um conjunto de fronteiras. Cada filamento é um limite entre duas vastidões. Cada aglomerado é o encontro de vazios que se comprimem, que se tocam pelas bordas como bolhas gigantes colidindo em câmera lenta. A matéria, ao se acumular, não age sozinha. Ela responde a pressões invisíveis vindas dessas regiões amplas e rarefeitas. Os supervazios empurram sem tocar. Sua expansão local mais veloz cria gradientes que influenciam a trajetória das galáxias vizinhas, desviando-as com delicadeza,
como correntes marítimas que moldam a geografia de continentes distantes. Até a forma de uma galáxia, espiralada, alongada ou deformada, pode carregar vestígios das pressões externas do vazio que a circunda. A lógica profunda que emerge é simples e, ao mesmo tempo, gigantesca. O universo não cresce de dentro para fora. Ele cresce a partir das bordas. O que entendemos como densidade nasce porque o vazio empurra espaço para longe de si, esticando regiões onde as galáxias se acumulam como folhas levadas pelo vento. Em escalas extremas, esse efeito se torna tão evidente que a própria definição de estrutura muda. A ausência passa a ter forma, volume, movimento. É quando percebemos que os supervazios não são buracos na realidade, mas oceanos, e que as galáxias são ilhas. E como todo o oceano, eles possuem correntes internas, ritmos próprios, padrões de expansão que ecoam o início do tempo. Essa compreensão transforma também a maneira como observamos a radiação primordial. Cada fóton que chega até nós é como um viajante antigo, vindo de um passado onde o universo era jovem e opaco. E ao longo de sua jornada, esses fótons cruzaram regiões densas e regiões vazias. O mapa térmico que hoje observamos, com suas pequenas manchas de calor e frio, é uma espécie de retrato da influência desses desertos colossais. Os vazios deixam impressões sutis, alargando trechos do espaço, afinando curvas, suavizando trajetórias. A radiação primordial não revela apenas o que existia, revela o caminho pelo qual passou. E nesse caminho, os supervazios atuam como grandes salões onde o silêncio altera o eco da luz. Essa percepção traz consigo uma espécie de beleza geométrica. Há algo profundamente harmonioso na ideia de que a ausência possa conduzir à forma, que o espaço vazio tenha voz no coro das forças fundamentais. É como observar um instrumento musical e perceber que o som só existe porque há espaços vazios dentro dele, cavidades que ressoam, que amplificam, que organizam o ar. O universo funciona de modo semelhante. Suas cavidades gigantes são responsáveis por parte da harmonia que percebemos na distribuição da matéria. A teia cósmica não é apenas o que vemos, é o que ouvimos na matemática sutil da física, como se cada vazio ecoasse uma nota silenciosa que sustenta a melodia universal. O papel dos supervazios na expansão do universo aprofunda ainda mais essa revelação. Em regiões muito densas, a gravidade freia levemente a expansão, como se o espaço tivesse que lutar contra o próprio peso. Já em regiões vazias, a ausência de massa permite que o espaço se expanda com mais liberdade. Isso significa que o universo cresce de maneira desigual, com áreas se alargando mais rapidamente do que outras. Essa desigualdade, repetida em todas as direções, produz um padrão que alguns cosmólogos descrevem como uma espécie de respiração cósmica. É o vazio que inspira e expira, regulando o ritmo com que a realidade se estende. A matéria segue esse movimento como poeira suspendida no ar que dança de acordo com o fluxo invisível ao seu redor. E é nesse ponto que a revelação se torna quase visceral. A matéria, aquilo que consideramos concreto, estrelas, planetas, nós, não é a protagonista. Ela é uma consequência. A verdadeira força moldadora não é o brilho, mas o espaço que o contém. Não é o que vemos, mas o que não vemos. O universo é essencialmente uma obra esculpida pelo silêncio. Antes de haver estrelas, havia vazio. Antes de haver estrutura, havia lacunas. Antes de haver luz, havia a escuridão primordial na qual a luz teria espaço para surgir. E, no entanto, essa escuridão não é ausência absoluta. É um tipo de presença silenciosa, uma matriz que permite que tudo o mais apareça. Essa percepção pode parecer estranha quando pensamos a partir da escala humana. Nosso instinto é valorizar o que existe, não o que falta. Mas basta olhar para a vida cotidiana para perceber que esse princípio se repete em muitos níveis. As pausas entre as palavras dão sentido ao discurso. O silêncio entre as notas dá forma à música. O espaço entre os objetos permite que possamos nos mover.
É uma lógica que se revela tanto no íntimo quanto no infinito. O cosmos segue esse padrão de forma ampliada, desenhando estruturas com a precisão de um artista que conhece o valor do espaço negativo. E quando nos damos conta de que o universo inteiro é sustentado por esse equilíbrio entre presença e ausência, uma pergunta se insinua com a leveza de um sopro que atravessa o escuro. Que outras formas de silêncio moldam a realidade de maneiras que ainda não percebemos? Há um instante, ao contemplar o cosmos, em que a escala externa parece tocar suavemente a escala interna. Como se as estruturas gigantescas lá fora, filamentos, galáxias, supervazios, encontrassem algum tipo de correspondência silenciosa dentro da mente humana. Não como metáfora vazia, mas como um reconhecimento profundo de que a consciência também é feita de presenças e ausências. E é quando percebemos isso que a jornada pelo universo deixa de ser apenas uma exploração distante e se torna uma espécie de viagem espelhada. Aquilo que observamos no céu encontra, de algum modo, um eco lento dentro de nós. Os grandes vazios, tão vastos que parecem desafiar a própria ideia de existência, começam a se aproximar do nosso mundo interior, um mundo feito de pensamentos, memórias, silêncios. E, de repente, a ciência se mistura à introspecção como se ambas sempre tivessem caminhado lado a lado. Quando imaginamos a consciência, é comum pensarmos nela como algo cheio, cheia de ideias, sensações, vozes internas, imagens que surgem sem aviso. Mas muitas tradições filosóficas e até teorias modernas sobre a mente apontam para outra possibilidade, de que o pensamento só pode existir porque há um espaço onde ele se forma. Um espaço que não vemos, mas percebemos. Um vazio que não é ausência de vida, mas estrutura para que a vida interior aconteça. Assim como a matéria cósmica precisa do vazio para se organizar, as ideias precisam de silêncio para surgir. A mente é um vasto universo interno, e o silêncio funciona como seu supervazio particular, uma região onde tudo se expande antes de tomar forma. É o intervalo entre uma respiração e outra, entre um pensamento e o próximo, que cria a sensação de continuidade. E quanto mais contemplamos o cosmos, mais evidente se torna essa simetria entre dentro e fora. A neurociência moderna sugere que grande parte da atividade cerebral ocorre em padrões que só fazem sentido quando observamos também os intervalos entre eles. Ondas elétricas surgem, colidem, se integram, mas é nos espaços silenciosos entre essas atividades que a mente reorganiza sua própria paisagem. Alguns estudos apontam que momentos de aparente inatividade neuronal, períodos em que o cérebro reduz sua estimulação sensorial, estão associados à criatividade, à consolidação da memória, à percepção do tempo. A mente precisa de regiões vazias para reconhecer seu próprio conteúdo, do mesmo modo que o universo precisa de seus desertos cósmicos para moldar a distribuição da matéria. É uma dança entre presença e ausência, que de certo modo se repete em escalas que vão do microscópico ao absolutamente grandioso. E quando pensamos na consciência como um campo que se expande e se contrai, como uma onda que atravessa regiões densas e rarefeitas, começamos a enxergar um tipo de sincronia sutil entre o universo e nós. A teia cósmica cresce sobre vastos intervalos. A consciência cresce nas pausas internas. E isso não significa que exista algum vínculo místico entre mente e cosmos. Significa apenas que certas formas de organização surgem naturalmente quando sistemas complexos se espalham pelo tempo. No universo, o silêncio desenha as galáxias. Na mente, o silêncio desenha o pensamento. A física do vazio também encontra paralelos metafóricos com a percepção humana. Em regiões muito densas, o universo desacelera localmente sua expansão. Em regiões vazias, acelera. Algo parecido acontece quando vivenciamos estados emocionais contrastantes. A mente, quando repleta de estímulos, tende a se comprimir. Tudo parece urgente, próximo, apertado. Mas, quando nos permitimos entrar em momentos de quietude, quando o ruído interno diminui,
a sensação de tempo se dilata. É como se o espaço interno se abrisse, exatamente como o espaço físico se abre nos supervazios. O silêncio não é apenas ausência, é também expansão. E assim como a luz viaja com mais liberdade dentro de um vazio cósmico, os pensamentos parecem fluir de maneira mais leve quando encontram um intervalo onde não são pressionados. Essa relação entre vazio físico e vazio mental também encontra refúgio na forma como percebemos a noite. Quando o céu escurece e as estrelas começam a aparecer, há uma natural inclinação humana para a introspecção. Não porque as estrelas nos digam algo diretamente, mas porque seu brilho frágil nos lembra da imensidão silenciosa que envolve tudo. E esse silêncio externo convida o silêncio interno. Existe uma razão pela qual momentos meditativos costumam acontecer sob pouca luz ou em ambientes tranquilos. A ausência de estímulos volta nossa atenção para dentro, para espaços que raramente exploramos durante o dia. A noite funciona como um supervazio psicológico, uma região onde sensações e pensamentos se reorganizam, onde memórias antigas emergem com uma clareza inesperada, onde a percepção do mundo se suaviza. Essa inclinação introspectiva diante da imensidão também aparece nos registros da história humana. Antigos navegadores atravessavam oceanos guiados por estrelas que pareciam pequenas janelas abertas para dimensões inalcançáveis. Filósofos antigos buscavam no céu a estrutura de ideias que não conseguiam descrever com palavras. E hoje, mesmo com acesso a telescópios sofisticados e simulações que recriam bilhões de anos de evolução cósmica, ainda sentimos o mesmo impulso. Olhar para a noite nos devolve algum tipo de ordem interna. O vazio que parece tão distante acaba se tornando parte de nós. A expansão interna, essa sensação de que há mais espaço dentro da mente do que costumamos admitir, se intensifica quando compreendemos que tudo o que existe no universo nasceu de pequenas flutuações, de pequenas quedas e elevadas na densidade inicial. Se regiões vazias moldaram galáxias, quem pode negar que pequenos instantes de silêncio moldam nossa própria narrativa? Um momento de pausa é suficiente para reorganizar uma ideia. Um intervalo entre emoções permite que sentimentos se acomodem. A vida interior, assim como o cosmos, não cresce de forma linear. Cresce nos vazios, nos espaços abertos, nas regiões silenciosas que raramente observamos com atenção. E à medida que essa perspectiva amadurece, algo se torna claro. O ser humano, assim como o universo, precisa de seus intervalos. Sem eles, tudo se comprime, tudo perde forma. É no vazio interno que encontramos clareza, direção, equilíbrio. É no espaço não preenchido que reconhecemos o que realmente importa. E diante dessa compreensão que se amplia devagar, surge uma pergunta que parece atravessar tanto as estrelas quanto a própria mente. Que outros mistérios só podem ser percebidos quando permitimos que o silêncio faça parte do caminho? Há momentos em que o universo parece suspender a própria respiração. Instantes em que o silêncio não é apenas ausência de som, mas uma presença que se expande, preenchendo tudo com uma espécie de quietude ancestral. Quando avançamos fundo demais na contemplação dos supervazios, algo semelhante acontece. A mente entra num modo lento, quase transparente, como se também fosse moldada por essas extensões onde nada se acumula, e ainda assim, tudo encontra espaço para existir. E nesse ponto da jornada, o silêncio do cosmos começa a se tornar perceptível, não apenas como metáfora, mas como fenômeno, porque o vazio, em escalas tão amplas, produz um tipo de silêncio que ultrapassa a ideia comum de ausência sonora. É um silêncio físico, geométrico, gravitacional. Um silêncio que molda a passagem da luz, que regula o tempo, que afeta trajetórias. Um silêncio que parece tão antigo quanto o próprio universo e que continua, até hoje, a se espalhar como uma sombra suave entre as galáxias. Quando imaginamos um supervazio, pode surgir a imagem de uma região completamente silenciosa, mas essa noção merece ser aprofundada.
O espaço profundo não produz som como entendemos aqui na Terra, porque o som precisa de matéria para se propagar. E em regiões tão rarefeitas quanto os supervazios, a densidade de partículas é tão baixa que qualquer vibração se perderia antes mesmo de começar. Contudo, o silêncio dos vazios não é apenas ausência de ruído, ele é ausência de interação. Em áreas mais densas, a matéria colide, aquece, gira, se transforma. Em supervazios, a matéria vaga solitária, quase imóvel, como se estivesse presa entre eras. Um átomo pode viajar milhões de anos sem encontrar outro átomo. É um silêncio que vai além da audição. É um silêncio que se manifesta como imobilidade, como distância infinita entre encontros, como pausa. Esse silêncio extremo tem implicações profundas. Em regiões onde quase não há matéria, o tempo parece correr de forma diferente. Não porque o tempo realmente acelere ou desacelere, mas porque a ausência de interações faz com que tudo aconteça de maneira mais lenta. Reações químicas são raras. A formação de estrelas é impossível. O ciclo de nascimento e morte que vemos tão intensamente nas regiões densas da galáxia simplesmente não ocorre. Um supervazio é um lugar onde o tempo não encontra eventos para registrar, como se o relógio cósmico continuasse avançando, mas sem deixar marcas. É uma região onde a história quase não acontece. E apesar disso, o espaço não é estático. Mesmo o silêncio tem movimento. A expansão do universo se manifesta de forma mais clara dentro dos supervazios. Como há pouca gravidade para segurar a estrutura, o próprio espaço se estende com leve vantagem, como um tecido que se estica um pouco mais rápido, onde não encontra resistência. Alguns estudos sugerem que essa expansão diferencial influencia a maneira como percebemos grandes estruturas ao redor. A luz que atravessa essas regiões parece mais esticada, carregando o registro silencioso de sua travessia. E ao medir esses padrões, percebemos que o silêncio dos vazios deixa sinais, tão discretos quanto pegadas na areia, mas presentes. Esse silêncio também ecoa de maneiras inesperadas. O fundo cósmico de micro-ondas, ao cruzar um supervazio, sofre pequenas alterações em sua temperatura aparente. Como se esse eco primordial da criação encontrasse um espaço vasto demais, vazio demais, e perdesse uma fração minúscula de energia ao escapar. Essas regiões mais frias no mapa do universo são como poças de sombra deixadas por desertos onde o tempo quase não tocou. Não são apenas marcas aleatórias, são histórias fossilizadas, escritas na superfície térmica do cosmos, lembrando-nos que até o vazio tem memória. E ao observar esses efeitos, surge uma percepção ainda mais profunda. O silêncio é uma força. Não uma força como a gravidade ou o magnetismo, mas uma força de organização. Onde o silêncio se estende, o universo se rearranja. As bordas dos supervazios se tornam locais de encontro, onde galáxias se acumulam como poeira empurrada pelo vento. A ausência molda a presença, o silêncio molda a forma. Essa dinâmica produz estruturas que nunca existiriam em um universo completamente preenchido. É o vazio que cria o espaço necessário para que a matéria encontre lugar. Do ponto de vista humano, essa ideia reverbera de modo íntimo, porque o silêncio, dentro de nós, também organiza nossos pensamentos. Sem pausas, a mente se esgota. Sem espaço, não há clareza. Assim como as galáxias encontram forma nas bordas dos vazios, nossas ideias encontram nitidez nos intervalos de quietude. O silêncio externo, aquele que sentimos quando observamos o céu, é frequentemente um convite para o silêncio interno. Uma pausa que reorganiza, que permite que o fluxo contínuo da vida encontre ritmo. E é nesse ponto que a contemplação do universo ultrapassa a ciência e toca algo essencialmente humano. O reconhecimento de que o vazio tem valor, que o silêncio tem lugar, que a ausência também é parte do equilíbrio. Quando caminhamos por paisagens desertas aqui na Terra, um campo vazio, uma praia ao entardecer, uma estrada sem ninguém, sentimos algo semelhante.
O mundo parece mais amplo, como se houvesse mais espaço para perceber detalhes que, antes, estavam escondidos pela pressa do cotidiano. O silêncio nos devolve profundidade, e o universo, com seus supervazios, nos mostra que essa profundidade não é apenas uma sensação, é uma estrutura, uma forma de existência, uma condição fundamental da realidade. Ao imaginar o silêncio extremo dos supervazios, percebemos que ele não é solitário, mas vasto, não é frio, mas profundo, não é triste, mas pleno, pleno de espaço, de possibilidade, de presença sutil. É um silêncio que sustenta, um silêncio que permite, um silêncio que organiza. E é nesse entendimento que a jornada ganha uma tonalidade mais suave, mais interior, mais contemplativa, porque no fim, o silêncio do universo não é vazio de significado. É um campo aberto, onde tudo que existe encontra espaço para ser. E diante dessa descoberta que se abre lentamente, surge uma pergunta que se move como uma brisa leve pela noite cósmica. O que a imensidão silenciosa ainda guarda, esperando que nossos olhos desacelerem o suficiente para notar? No fim de uma travessia tão longa, quando o olhar já percorreu desertos de luz e abismos de silêncio, resta uma sensação que não se explica, apenas repousa. A noite ao redor parece a mesma de sempre. O vento ainda passa devagar, as estrelas ainda tremem no alto, o escuro ainda respira como se carregasse algum segredo antigo. Mas algo dentro de nós muda de posição, como um pensamento que encontra lugar para se deitar. Depois de caminhar por estruturas tão imensas, tão silenciosas e tão estranhamente belas, surge uma espécie de aceitação suave. O universo não se apressa em revelar tudo, e talvez nunca tenha pretendido. Basta existir, derramado em suas vastidões, para que cada observador encontre nele aquilo que precisa. E enquanto a mente revisita o caminho percorrido, das primeiras dúvidas às paisagens de filamentos, das regiões densas às clareiras invisíveis, onde a matéria se abstém de nascer, percebe-se que essa jornada nunca foi sobre respostas, foi sobre escuta, sobre aprender a ouvir o silêncio entre as estrelas e descobrir aos poucos que o vazio não é um fim, mas uma textura profunda da existência. O mesmo vazio que abre espaço para galáxias também abre espaço dentro de nós, permitindo que um pensamento desacelere, que uma dúvida permaneça, que uma pergunta encontre repouso sem necessidade de conclusão. O universo não exige entendimento, apenas presença. Quando lembramos da primeira cena, a noite quieta, o brilho tímido no céu, o vento caminhando sem intenção, algo circular se fecha, como se o início já soubesse do fim. A escuridão que antes parecia um véu, agora se revela como uma espécie de companhia antiga, paciente, que permaneceu ali o tempo todo, guiando a jornada com a serenidade de quem conhece bem o valor dos intervalos. E é tocante perceber que depois de atravessar milhões de anos-luz com o pensamento, voltamos ao mesmo ponto. À noite, ao silêncio, a sensação de que existe mais do que podemos alcançar, mas que não precisamos alcançar tudo para sentir que pertencemos a algo vasto. Algumas respostas ficarão suspensas para sempre, como luz viajando entre galáxias sem nunca encontrar um fim claro. E tudo bem, talvez nunca saibamos todas as respostas. Talvez o universo seja apenas um convite para continuarmos perguntando. E talvez não importe entender tudo agora, porque o silêncio também é uma forma de resposta. Se essa jornada fez sentido para você, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando esse silêncio curioso conosco.